Olá, acadêmicos da Faculdade Evangélica de Goianésia, do curso de Agronomia, da disciplina Limites e Derivadas de uma Função Variável. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução de derivada de uma função e nós vamos utilizar o limite, a definição por limite para fazer o cálculo de derivadas. Note que a definição diz o seguinte: derivada é a taxa de variação de uma função y ou f de x em relação a x, dada pela relação ΔX sobre ΔY. Lembramos lá da física que delta, ele significa a variação. Então, é a variação dos valores de x em relação à variação dos valores de y. De acordo com essa relação, temos que, partindo da ideia da existência do limite, nós teremos a taxa de variação instantânea, y ou f de x em relação a x, e é dada pela expressão dy dx. Bom, então quando nós temos dy ou dx ou simplesmente y', nós estamos falando da derivada de uma função. Vamos observar esse gráfico para entender o que seria uma derivada de uma função. Então nós temos esse gráfico traçado aqui. Vamos pegar esse gráfico em vermelho, um gráfico qualquer, nós pegamos uma curva dele e marcamos um ponto. Esse ponto P, eu quero saber qual é a derivada dessa função neste ponto. Para termos um parâmetro, eu vou marcar também o ponto Q e eu vou descobrir qual é esta variação que nós temos. Bom, essa variação, ela vai nos dar uma ideia de, quando eu marco o ponto P, eu tenho um valor de x, e para esse ponto eu tenho um valor em y. Aqui ele chamou de x0. Se eu então tomar o valor de Q como valor de x, é um valor diferente, ele sofreu uma variação. Eu vou ter também o respectivo valor em y. Daí nós temos que, nessa figura, para descobrir essa variação, um triângulo retângulo. Daí, para descobrir qual é esse valor do cateto no triângulo retângulo, basta fazer a subtração x menos x0. Ou, para descobrir aqui em y, basta fazer a subtração f de x menos f de x0. Ainda nós temos a outra representação gráfica. Nessa representação gráfica também uma função. Ele pega uma função nela, um ponto P e um ponto Q, sabendo que no ponto P eu tenho um valor chamado de x e um valor chamado de y. Esse outro ponto Q, para mostrar a variação, ele vai ser quem? O que eu tinha antes mais uma variação. Se aqui é 3, aqui só pode ser 3 mais alguma coisa. 3 mais 2, mais 4, 3 mais algum valor qualquer. Daí, ele tem o seu valor correspondente, que nós chamamos de y mais ΔY. Bom, então, nós para descobrirmos o valor dessa variação, basta fazer a relação cateto oposto, cateto adjacente, que é a tangente. Então, a tangente está diretamente ligada à derivada, à variação em um determinado ponto. Cateto oposto é essa variação. Então, y mais ΔY menos y. Então, vai sobrar para mim quem? ΔY. E aqui, essa variação, que é o x mais h menos x, que vai sobrar para mim h. Dessa relação, cateto oposto sobre cateto adjacente, nós temos essa fórmula da derivada. E essa fórmula da derivada diz o seguinte, olha, cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, h. Só que eu não quero essa variação nesse ponto Q, eu quero nesse ponto P. Então, significa que essa distância de x mais h, ela vai ficando cada vez menor, até zerar. Significa que meu h, ele vai diminuindo até se aproximar de zero. Então, daí nós temos a fórmula da derivada, o símbolo da derivada é f', significa que a derivada corresponde ao limite da minha função cateto oposto, que é o f de y mais ΔX, mais ΔY, dividido por h. Ou seja, a variação de y sobre variação de x
dividido por h. Então, o mais importante é entender qual é a fórmula e agora a gente vai trabalhar alguns exemplos dessa fórmula. Como seria, então, calcular o limite da minha função menos 2x mais 1 utilizando essa definição? Nessa pré-aula síncrona, nós vamos aprender a fazer pela definição. E na aula síncrona, nós vamos fazer com as regras básicas. Então, aqui eu vou usar essa formulazinha, e essa formulazinha significa o seguinte: eu vou pegar minha função que o exercício dá, no lugar de x, vou colocar x mais h, menos a função que ele me deu, dividido por h. Então, é o limite disso tudo com h tendendo a zero. Então, é da seguinte forma: minha função é menos 2x mais 1. Então, eu vou colocar menos 2, onde tem x, eu vou colocar x mais h mais 1. Então, essa é a minha função toda. Menos f de x. F de x é toda a função que ele deu no enunciado. Então, é menos da fórmula, menos 2x mais 1. Tudo isso dividido por h. Lembrando que é o limite de toda essa função com h tendendo a zero. Por que tendendo a zero? Porque a variação é zero. Eu quero saber a derivada no ponto escolhido e não lá no ponto Q que eu tomei como parâmetro. Então, sempre na derivada, h vai tender a zero. Então, o que eu fiz aqui? Vou fazer distributiva, ou chuveirinho. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes h, menos 2h. Mais 1, vou escrever, e agora eu vou fazer distributiva de novo com sinal. Menos vezes menos mais, 2x, menos vezes 1, menos 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar que eu tenho um 2x negativo e um positivo, eu vou cortar. Um positivo com negativo, eu vou cortar. Então, eu vou reescrever tudo. Sobrou f' de x, quer dizer, a derivada da minha função, com limite de quem? Sobrou apenas menos 2h sobre h, com h tendendo a zero. Ainda não vou substituir o h, porque para resolver o limite eu tenho que substituir. Se eu substituir agora, vai dar 0 sobre 0. Então, eu vou simplificar. Simplificando, deu quem? Menos 2. O limite de qualquer número com h tendendo a zero ou h tendendo a qualquer valor, o limite de um número é o próprio número. Então, a gente tem que a derivada da função f de x é menos 2. A derivada da função menos 2x mais 1 é igual a menos 2. Agora, tomando a função y é igual a 2x ao quadrado mais x menos 1, nós vamos fazer o cálculo do limite. Lembrando que eu vou mostrar para vocês na aula síncrona regras básicas de derivação, mas agora nós vamos contemplar pela definição. Então, o que eu faço? Y é minha função, y' é derivada. Limite com h tendendo a zero é padrão. E agora eu vou pegar minha função, onde tem x, eu vou colocar x mais h. Então, é 2x ao quadrado, 2x mais h ao quadrado, mais x mais h, menos 1. A segunda parte, eu vou fazer menos a minha função que eu repeti sobre h. Resolvi o trinômio quadrado perfeito, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado segundo. Ou eu vou lá no meu rascunho e coloco x mais h vezes x mais h e faço o chuveirinho. E aqui eu reescrevi, fiz o chuveirinho do sinal. E agora, o que acontece? Eu tenho um x positivo, eu vou cortar com x negativo. Eu tenho um positivo, eu vou cortar com um negativo. E aqui, eu vou multiplicar tudo por 2. 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes 2xh, 2 vezes h ao quadrado. E escrevo o resto, h menos 2x ao quadrado. Mais uma vez, eu posso cortar um positivo com negativo. Reescrevi tudo e olha o que sobrou. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso pegar, olha, são 3 parcelas. Se eu cortar as 3 parcelas ao mesmo tempo com o meu denominador, posso. Ou, se fica difícil entender, o que eu fiz? Coloquei o termo em comum em evidência, que foi o h. Então, todos os termos tinham h, ó, 4xh mais 2h ao quadrado mais h. Então, eu dividi tudo por h, e agora sim, eu posso dividir o h que está multiplicando com o que está dividindo. O que acontece? Cortei, o que sobrou? Y', que é a derivada, é igual ao limite da minha função que sobrou, com h tendendo a zero. Como agora não dá para simplificar mais, posso sim fazer a substituição. Quando eu vou substituir h por zero, some a palavrinha limite.
Então, vai ficar 4x mais 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. E eu vou ter, então, 4x mais 1 como o valor da derivada da minha função. Esta aqui é a derivada da função 2x ao quadrado mais x menos 1, utilizando o método da definição com limite.